No episódio anterior, Luiz continuou a entrevista com Dona Marta, preenchendo o bloco 2 do formulário com informações sobre as características do domicílio. Agora vamos falar do bloco 3, que aborda o tema família. Para começar, vamos rever alguns conceitos essenciais que já aprendemos. O morador é aquele que vive no domicílio da família entrevistada. Também é considerado morador aquele que, por um período igual ou inferior a 12 meses, está sob as seguintes condições especiais: está internado em hospital, asilo ou estabelecimentos similares, está privado de liberdade em instituições como delegacias e presídios ou está impensionado. A família é formada por uma ou mais pessoas que moram em uma mesma residência. Para o CadÚnico, a família não precisa ser formada por parentes. São pessoas que vivem juntas e têm a seguinte relação: contribuem com a renda da família ou dividem as despesas necessárias para sua manutenção. Essa relação, a partir da renda e dos gastos, é essencial para que se considere um grupo de pessoas uma unidade familiar. Famílias conviventes. Quando em um mesmo lar existem 2 ou mais unidades familiares que não compartilham rendas e despesas, dizemos que estas são famílias conviventes. Ou seja, são 2 ou mais famílias que convivem sob o mesmo teto. Elas podem até dividir despesas básicas relacionadas à casa, como aluguel, a conta de água ou luz, mas não compartilham gastos de manutenção das pessoas da família, como vestuário e alimentação. Importante ressaltar que são poucos os casos de famílias conviventes no Brasil. Quer ver esses conceitos na prática agora? Vamos ver a entrevista que o Luiz está fazendo com a Dona Marta. Bem, Dona Marta, então vamos para o bloco 3 do formulário. Primeira pergunta é: a família da senhora é indígena? Não, meu filho, mas não está na cara que a minha gente não é indígena. Ah, Dona Marta, é porque o importante é saber se a senhora considera a sua família indígena. As informações contidas aqui são autodeclaratórias, entende? Autodeclaratórias? O que é isso? É o ponto de vista da senhora sobre as perguntas da entrevista. Entendi. Então o que importa é o que eu penso e respondo? Exato. E é por isso que eu não posso responder pela senhora. O que vale é o que a senhora diz. Por isso eu pergunto tudo. Tá bom, então. A minha família não é indígena. Então vou pular para a pergunta 3.05. A família da senhora é quilombola? Também não. Certo, Dona Marta. Então vamos para 3.07. Quantas pessoas moram no seu domicílio? Deixa eu ver. Sou eu, meu marido, meus 2 filhos, Vanessa, Samuel, a minha nora, mulher de Samuel, e a minha netinha Carolina. Quantas pessoas que não são parentes também? Conta sim, eu quero saber quantos são os moradores da casa. Não importa se são seus parentes. Bem, tem o Pedro, que mora aqui na casa também. É ele, a mulher e 2 filhos. Certo, então são 10 pessoas morando na casa. Tem algum outro morador que está fora no momento? Tem sim. A mãe do meu marido, que está no hospital. E há quanto tempo ela está lá? 3 meses. Certo. Como ela está lá há menos de 1 ano, ela é considerada moradora também. Então são 11 pessoas morando na sua casa. E quantas famílias moram aqui? Uai, depende do que é família. Se for pai, mãe e filhos, são 3. A minha, a do meu filho, Samuel, e a do Pedro. Calma, Dona Marta. Pra gente é assim, ó. Família é quem divide as despesas ou a renda. Por exemplo, se seu marido e o Pedro, eles juntam dinheiro para comprar comida ou cada um tem a sua parte? Ah, cada um cuida da sua parte. Nós não misturamos isso, não. A gente só divide o aluguel e a luz. Certo. Então, a família da senhora e a família do seu Pedro são 2 famílias diferentes. Podemos dizer que são 2 famílias conviventes. Agora, a família da senhora e a família do seu filho, vocês juntam a renda ou cada um cuida das despesas da própria família? Não, todos contribuem. Para fazer mercado, para comprar móvel. Todos juntam dinheiro, principalmente se for para comprar coisas para minha netinha Carolina. Todos ajudam. Certo. Então, se a sua família e a família do seu filho compartilham renda e despesas, podemos dizer que é uma família só. Isso. E o Pedro cuida das despesas dele. Certo. Então, qual a resposta da pergunta que a gente tinha feito anteriormente? Quantas famílias habitam no seu domicílio? 2, a minha e a do Pedro. Então, são 2 famílias conviventes.
Eu vou pegar um outro formulário e quando o Pedro chegar eu faço uma entrevista com a família dele. Tá, o Pedro está chegando já já. E você fala com ele. Dona Marta, então vamos para 3.09. Há alguma pessoa dessa família que está internada ou abrigada em hospital, casa de saúde, asilo, orfanato ou outro estabelecimento similar há 12 meses ou mais? Não tem não. Mas se Deus quiser, a minha sogra volta já já para casa. Se Deus quiser, Dona Marta. Eu quero o nome da turma inteira, da sua família inteira, começando da senhora. O meu nome você já sabe, é Marta. Agora, o Luiz chegou na lista de componentes da família Moradores do Domicílio. Esse título já diz tudo. Você vai anotar o primeiro nome dos membros da família que moram naquele lar. Você deve fazer igual ao Luiz e sempre começar pelo responsável pela unidade familiar, ou seja, a pessoa que está dando a entrevista. Depois disso, a ordem é a seguinte: cônjuge ou companheiro e companheira, filhos ou enteados, em ordem decrescente de idade, pais ou sogros, netos, irmãos, outros parentes e não parentes. Não é obrigatório seguir essa ordem para o restante da família, mas é recomendável. Depois de preencher a lista, leia para o RF o nome dos componentes registrados. Assim, evitamos que o RF se esqueça de alguma pessoa da família. O próximo item a ser preenchido é o 3.10 e diz respeito aos gastos mensais que a família costuma ter. São 7 itens. 1. Energia elétrica. 2. Água e esgoto. 3. Gás, carvão e lenha. 4. Alimentação, higiene e limpeza. 5. Transporte. 6. Aluguel. E 7. Medicamentos de uso regular. Aqui você registra o gasto médio que a família tem por mês, mas tenha cuidado para não confundir as despesas da casa toda com as despesas da família. Se no domicílio residem famílias conviventes que dividem as despesas básicas da casa, você deve fazer as contas e anotar somente o gasto da família que você está entrevistando. Por exemplo, 2 famílias conviventes dividem uma conta de luz de R$20 por mês. Se as duas sempre dividem a conta, cada uma paga em média R$10 por mês. É esse o valor que você deve anotar. Faça igual a Luiz e preste muita atenção. Entendeu, Dona Marta? É por isso que eu divido os gastos com luz e aluguel da senhora por 2, porque não fazem parte do gasto médio dessa família, uma vez que vocês dividem isso com a família do seu Pedro. Entendi. Por isso que você trouxe a calculadora, né? O que ajuda bastante, né? Vamos agora para o item 3.11. Nome e código do estabelecimento de assistência à saúde em que os membros da família são atendidos quando necessitam. Código? Como é que eu vou saber disso? Não se preocupe, eu também não sei. Por isso que eu tenho aqui uma lista com o nome e o código de todos os estabelecimentos de saúde do seu município. Olha. Mas que lista grande! Eu não sabia que tinha tanto posto de saúde assim. Não se preocupa não, essa segunda lista aqui é para ajudar a gente a responder o 3.12, que se refere ao Centro de Referência à Assistência Social em que os membros da família são atendidos quando necessitam. Ainda bem que tem essa lista. Queria ver você lembrar de tudo. Viu o recado da Dona Marta? Sempre leve as listas de preenchimento com você. Elas são essenciais para o seu trabalho. E já que falamos de lembrar de tudo, vamos rever o que aprendemos hoje? Reforçamos os conceitos de morador e família. Mostramos o que é uma família convivente. Explicamos como preencher o bloco 3 do seu formulário, com perguntas sobre a família e suas despesas mensais. Continue estudando seu manual e o formulário de cadastramento. Por enquanto é só. Até a próxima!